E o nosso convidado nesta terça-feira é o presidente do PSB de Mongaguá, o Renato Donato, uma grande liderança da cidade de Mongaguá, ex-vereador, uma pessoa, um advogado, uma pessoa respeitada na cidade de Mongaguá. E eu vou conversar com o Donato, eu quero saber informações da cidade de Mongaguá, porque o Hora Geral é assim, não falamos só de uma cidade, falamos de várias cidades, né? Queremos saber como que está a cidade de Mongaguá. O Donato vai saber se está funcionando a UPA, se a maternidade está funcionando, ou seja, quem mora em Mongaguá pode ter o seu filho ou a sua filha na cidade de Mongaguá, está funcionando a maternidade, né? Como que está a infraestrutura de Mongaguá, tudo isso através do nosso convidado que já está nas dependências da Santa Cecília TV, vai conversar com a gente. Nosso convidado de hoje, o presidente do PSB de Mongaguá, o Renato Donato, também é advogado e um amigo nosso. Renato, tudo bem? Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. Tudo bom, Douglas. Renato, vamos conversar um pouquinho sobre Mongaguá, a cidade de Mongaguá, mas antes a gente estava conversando na recepção aqui da Santa Cecília TV, você também tem uma vida ligada à Universidade de Santa Cecília, se formou aqui como advogado, comenta um pouco com a gente. Sim, sou muito grato, né? Nessa casa aqui me formei, hoje sou advogado e inclusive na minha formatura, aliás, na conclusão do meu curso, eu escrevi a monografia sobre o princípio da moralidade e o combate à corrupção nas prefeituras. Eu tenho uma ligação muito forte com essa casa porque aqui não só me formei, mas também consegui durante muito tempo uma bolsa mérito, né? Ótimo. E tenho uma ligação com a casa muito grande. Agora, eu fiz questão de convidar o Renato Donato, que é um amigo, nós já fizemos parte da UVEPS, que é o Vereadores da Baixada Santista, e óbvio que quem faz parte da UVEPS é quem tem um cargo, tem um mandato que foi outorgado através da população. Mas a minha preocupação quanto jornalista, que é a minha atividade que eu tenho desde 86, é justamente de levar a informação ao público telespectador. Como a sua, como advogado também, é de defender os interesses da comunidade e dos seus clientes, porque você tem um escritório de advocacia. Agora, Mongaguá é uma cidade que me traz uma preocupação, porque eu vejo, não sei se você concorda, e o telespectador também, que o único espaço que nós temos de crescimento é no litoral sul, mas eu não observo uma competência administrativa de alguns prefeitos. Quando eu falo de Mongaguá, eu falo numa cidade que eu tenho informação. Me preocupa uma UPA estar fechada, me preocupa uma maternidade que não funciona, ou seja, o morador de Mongaguá, ele pode até registrar em Mongaguá o seu filho ou sua filha, mas não vai poder conceber, ter uma maternidade para que ele nasça em Mongaguá. Uma outra preocupação também, uma infraestrutura da cidade, mas tudo isso depende de uma atuação da população nas cidades. E nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde praticamente o Brasil está sendo passado a limpo e nós, munícipes e cidadãos, não podemos ficar de braços cruzados. Como que você vê a cidade de Mongaguá hoje, Donato? Assim, Douglas, primeiramente eu enxergo a cidade de Mongaguá como o berço da minha família. Há mais de 50 anos, a nossa família saiu do Nordeste, saiu da Bahia e se instalou na cidade de Mongaguá. Meu pai trouxe meus tios, né? Constituiu a família. Nós somos em 4 irmãos, né? Meu irmão Fábio, Flávio, eu e o Rodrigo mais novo. E assim, como que eu enxergo a cidade de Mongaguá? Como o berço. Eu não saí de Mongaguá para nada, salvo para trabalhar em São Vicente e alguns trabalhos em São Paulo também, mas a vida toda passei na cidade de Mongaguá e acompanhei o desenvolvimento da nossa cidade. Esses 2 temas que você tocou, eles são muito importantes, porque quando nasci, em 1982... Você nasceu em Mongaguá? Não, porque em 1982 ou não havia ou não funcionava a maternidade. E agora, em 2013, quando nasceu minha filha, assim que a bolsa da minha esposa estourou, nós corremos primeiramente para o hospital. Lógico, de Mongaguá. De Mongaguá. E até o médico que nos atendeu, ele, logo que atendeu minha esposa, ele fez os primeiros procedimentos e falou para ela, olha, vá para um outro hospital porque aqui nós não temos condições de fazer o parto. Ou seja, em Mongaguá só nasce se já tiver o que eles chamam de expulsão. Sim. Ou seja, que a criança já esteja saindo. Mas se precisar de algum procedimento mais sério, em Mongaguá não tem. E um detalhe muito importante, em junho de 2016, ou seja, antes da eleição, o ano passado,
a prefeitura realizou a inauguração da obra. Houve a inauguração da obra, houve todo um procedimento de inauguração da obra da maternidade de Mongaguá e hoje, mais de 6 meses, mais de 8 meses, a mesma maternidade que foi inaugurada há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, não está funcionando. Você sabe que você fala isso com um relato que me dá uma certa tristeza de saber que foi entregue, mas não está funcionando. E não é tão diferente como o Santos. Os Salvadores também foi entregue o prédio, mas não está funcionando. No meu entendimento, e esse programa é imparcial, eu vejo uma falta de competência dos gestores, dos prefeitos, dos administradores, porque eles oferecem algo para a população que deveria ser de suma importância, mas na realidade a população não pode utilizar. Sem dúvidas. E assim, esse assunto está tão em voga, tão em pauta, porque ontem na Câmara de Mongaguá foi aprovada uma lei que proíbe a prefeitura realizar a inauguração de obra sem que o serviço seja posto em funcionamento. Excelente. Aliás, até fazer os créditos devidos, o vereador professor Alex, do nosso partido, do PSB, ele propôs esse projeto de lei, foi aprovado na Câmara ontem, se eu não me engano, por 10 votos, ou seja, a maioria, sem dúvidas. Ele conseguiu aprovar esse projeto que ele proíbe que a prefeitura realize inauguração sem a efetiva entrega e funcionamento da obra. E aqui cabe uma justificativa. Por exemplo, o Fórum de Mongaguá, ele foi entregue à obra pelo governo do estado de São Paulo no ano passado. Contudo, só foi dado funcionamento para aquela obra, o fórum, apenas esse ano. Mas aí o governo do estado de São Paulo, ele entregou a obra para quê? Para o Tribunal de Justiça, e esse só pôde equipar, só pôde colocar os computadores agora, e por isso fez a inauguração. Ou seja, entrega da obra e inauguração. Duas coisas diferentes. Só que o que está acontecendo em Mongaguá é que o próprio prefeito entrega para si mesmo a obra que é dele. Ou seja, a maternidade foi entrega da obra da maternidade, sim, mas não foi inauguração, porque não está funcionando. A obra da UPA, uma obra muito importante, pra você ter uma ideia, só em a unidade de pronto atendimento. Unidade de pronto atendimento, que esse daria atendimento sem dúvidas. Essa obra começou em setembro de 2011. A previsão era para acabar em agosto ou setembro de 2012. Não concluiu a obra. Em outubro a obra ficou paralisada e permaneceu paralisada até maio de 2014. Retornaram as obras em maio de 2014 porque o governo do estado concedeu à cidade mais uma verba de 1.700.000, considerando que a obra como um todo é um valor de R$2.900.000. A prefeitura, a gestão anterior, não terminou a obra, a atual assumiu, só foi dar continuidade à obra em maio de 2014, recebeu mais R$1.700.000 do governo do estado, inaugurou a obra antes da eleição, mas não colocou para funcionar. Donato, como que a população se comporta com tudo isso? Porque a informação que eu tenho, não só em Santos como em Mongaguá, o prefeito foi reeleito. O que eu vejo de uma reeleição? Que a população, através dos votos, o credenciaram para mais uma gestão. Por quê? Porque foi aprovado a sua primeira gestão. Eu vejo a reeleição assim, que é uma continuidade daquilo que um extrato, uma parcela da população está concordando e deu a ele mais uma oportunidade, mais uma reeleição. É o que eu vejo. Sem dúvidas. E não há o que discutir nisso. Nós vivemos um processo democrático. Sim. O prefeito foi eleito com 39% dos votos. Na cidade tiveram 5 candidatos. E isso também pode ter contribuído, sem dúvidas, para que essa reeleição fosse concedida. Mas essa reeleição ela está sendo discutida nos tribunais, na Justiça Eleitoral. Por que está sendo discutida? Porque existem regras para se participar do processo eleitoral. E, no meu entender, essas regras não foram observadas. Tanto não foram que eu, particularmente, promovi 5 processos contra o atual prefeito, todos antes da eleição, ou seja, todos antes do dia 2 de outubro, e todos, sem exceção, com exceção do último, que ainda não foi julgado, todos, o juiz eleitoral, da primeira instância, julgou procedente, ou seja, reconheceu que o prefeito de Mongaguá e o vice-prefeito junto,
porque os dois são processados na mesma chapa, a mesma coligação, cometeram ilicitudes eleitorais. Tanto que, em todos os casos que foram julgados, todos os casos foram condenados, mas apenas com multas eleitorais. Por isso nós recorremos, porque a lei eleitoral... Todos eles teve o mesmo julgamento? Todos eles com multas de 15 mil, 30 mil reais, 50 mil reais e outras até maiores. Só para você ter uma ideia, uma das ações, essa não é minha, de minha autoria, uma das ações foi sobre a inauguração da obra da UPA. Olha só que coisa interessante. O prefeito ele entrou com mandato de segurança contra uma decisão judicial porque ele queria inaugurar a obra da UPA antes do dia 2 de outubro. Peraí, não entendi. Ele entrou na justiça para conseguir o direito para entregar uma unidade de saúde antes da eleição, é isso? Isso. Ele queria fazer a inauguração, ou seja, ele já tinha feito a entrega da obra antes do período eleitoral. Sim. E aí ele queria fazer a inauguração da obra da UPA antes do dia 2 de outubro. Contudo, um partido entrou contra essa ação dele de querer inaugurar a obra da UPA justamente no período eleitoral, e o juiz eleitoral da nossa região aplicou a multa de 100 mil reais, caso ele 100 mil reais diários, caso ele fizesse a inauguração da UPA. Ou seja, dia 2 de outubro a UPA poderia ser inaugurada, porque tinha interesse eleitoral. Mas até hoje não está funcionando. Porque passou a eleição, ele conseguiu o êxito e por isso não deu continuidade a esse serviço que não é para atendimento político, sim para atendimento da população. Agora, Renato Donato, você falou na abertura aqui da nossa entrevista que você fez um TCC, um trabalho de conclusão de curso, com um tema que você está levando a sério, porque muitas vezes quando a gente acaba se formando, você apresenta um TCC só para que haja uma aprovação do seu curso, né? E você acaba arquivando. Você está colocando em prática. Queria que você falasse mais uma vez o tema que levou a sua aprovação no curso de Direito aqui da Unisanta. Gosto muito de Direito Administrativo, Direito Constitucional, também Direito Eleitoral, é claro. E a minha monografia, na conclusão do curso de Direito aqui na Santa Cecília, foi sobre o princípio da moralidade e o combate à corrupção nas prefeituras. Por isso, eu tenho até um certo conhecimento, não muito aprofundado, mas que me faz ver algumas coisas que eu não concordo e por isso promover aquilo que deve ser promovido. Nós temos, só para você ter uma ideia, antes mesmo de qualquer processo eleitoral, ainda como vereador, nós entramos com uma ação popular por causa das obras da UPA, justamente porque nós identificamos que havia erros graves da construção. A prova disso daí é porque foram duas empresas que fizeram a obra. A primeira faliu no meio do processo. E aí chamaram a segunda. A segunda colocada, no meu entender, não tinha condições de fazer a obra. E provei isso porque das quatro grandes obras que a mesma empresa recebeu em Mongaguá pelo processo licitatório, as 4, sem exceção, ficaram atrasadas por mais de um ano. As 4 obras concedidas para a mesma empresa, as 4 obras ficaram atrasadas por mais de uma obra e outras que ainda não foram concluídas. Você sabe, Donato, a gente está no momento da delação dos nomes de tantos políticos que estão envolvidos em corrupção e, mais uma vez, é bom deixar bem claro que não são todos os políticos, a população às vezes acaba generalizando e eu não concordo, não é por aí. Ainda acredito que é através da política que a gente consegue modificar o que nós estamos passando, de políticos sérios como você, de políticos que lutam. E essa luta por uma melhoria e pelos direitos administrativos em prol da população não precisa partir só de um advogado, pode partir da comunidade, buscando o Ministério Público, por exemplo. O que me deixa mais preocupado ainda, quando você fala da UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, não é só para atender o mongaguaense, mas também os turistas. Eu sei que Mongaguá, vamos ter mais um feriado no final de semana, acaba duplicando, triplicando o número de turistas, e eles precisam de um atendimento se ocorrer alguma coisa. Vão para onde? Vão para Itaim? Vão para Praia Grande? Sem dúvidas. E veja só, nós estamos numa região metropolitana. Sim. E não tem como você não pensar que a política ou a má gestão de uma cidade não vai afetar na outra cidade. Lógico que afeta. A prova disso é que
o prefeito de Praia Grande, Roberto Mourão, num evento inclusive da Alvebs, a posse do então presidente da Alvebs, o Rogério Salceda. Acho que foi em 2014. 2014, isso mesmo. Ele fez um discurso na posse do Rogério Salceda que ele disse o seguinte: olha, o problema da falta de leitos da cidade de Praia Grande para a gente atender as nossas gestantes se chama Mongaguá, se chama Peruíbe, que eram as duas cidades que tinham problema com maternidade. Isso em 2014, e agora nós estamos em 2017 e o discurso é tão atual quanto fora naquela época. Donato, eu me lembro muito bem, o telespectador do Hora Geral vai até saber esse bastidor. Resumindo o discurso do Mourão, ele falou para mim que ele poderia estar lutando na época pelo aumento de leitos em Praia Grande, mas não resolveria o problema se Mongaguá não tivesse a maternidade, se Itaim não tivesse hospital, ou registro que pudesse atender uma boa parte dos moradores do Vale do Ribeira, que diminuiria essa concentração em Praia Grande e também a cidade de Santos. Agora, esse é um outro aspecto. Nós somos uma região metropolitana e existe um Condesb que, por incrível que pareça, hoje é presidido pelo prefeito Mourão. O que falta isso? Será que a vaidade está à frente da competência administrativa de ações metropolitanas que pudessem melhorar a nossa região? Porque isso também patina há quantos anos, Donato? É interessante que, assim, quando você coloca esse problema da região metropolitana e quando a gente toca nesse assunto, há algumas justificativas. Por exemplo, se formos justificar pelo lado contábil, a cidade de Mongaguá não está mal. Não está mal gerida. Mas assim, o que é eficiência e o que é efetividade para a população? Para a população, hoje, os cofres da prefeitura estão em dia. Ok, beleza. Isso é obrigação, isso é dever. Mas é claro, nós vivemos um tempo de crise, nós vivemos um tempo que está apertado para todas as pessoas. E é claro que isso vai surtir efeitos nos cofres públicos. Contudo, quando você não possui numa cidade condições mínimas de saúde, uma maternidade, eu até lembro, seria trágico se não fosse cômico. Eu estou assistindo a coletânea, meu sogro tem a coletânea da novela. Qual é o nome da Saramandaia? Não é Saramandaia. Bem Amado. O Bem Amado. Odorico Paraguaçu. Odorico Paraguaçu. E no primeiro discurso do Odorico Paraguaçu, ele pegou um filão que era que o município dele, né, não possuía cemitério. Então ele usou esse discurso para falar, não, nós vamos ter um cemitério no nosso município. E ninguém morria, né? Naquele cemitério. Como eu disse, seria cômico se não fosse trágico. Em Mongaguá ninguém pode nascer. Agora, Donato, eu quero aproveitar a sua participação aqui e deixar mais uma vez o convite para que o prefeito Arthur Parada Próstata possa vir aqui no Hora Geral. Eu faço o convite a todos os prefeitos, né? Não é a primeira vez, quem esteve aqui semana passada foi o Paulo Vezovski, que foi prefeito de Mongaguá, e eu falava para ele que eu convidei, e a assessoria do prefeito queria que acho que o chefe de gabinete, acho que é o Moizinho, né? Sim. Viesse. Eu falei assim, olha, falei para minha produtora, eu quero trazer o prefeito. Quem foi eleito foi o prefeito, então o prefeito tem que vir. Chefe de gabinete é indicado, ele faz aquilo que o prefeito pede, né? Então eu também fico chateado. Como uma pessoa pública, um professor, um político não aparece para prestar contas da sua administração ao seu público. As portas aqui, as câmeras do Hora Geral continuarão com as suas portas abertas. Por exemplo, nós temos uma reclamação, você que vive em Mongaguá vai me corrigir ou não. Nós temos uma reclamação no telespectador que não consegue resolver. Nós temos a foto, produção, que é de um cruzamento importante na cidade de Mongaguá, né, que a gente reclama aqui, né, e esse cruzamento liga os bairros Vera Cruz e HPU. Olha só como é que está esse cruzamento. Tem uma manilha que tem um baita de um buraco, que quando enche a pessoa não sabe, pode literalmente cair no buraco e ninguém consegue resolver. Nesse caso, os moradores do Vera Cruz e HPU, a quem que eles podem recorrer, Donato? Eu conheço bem esse lugar porque é caminho da minha casa para a casa da minha sogra. E a prefeitura ela possui um departamento de obras, justamente para cuidar disso. Então eu aconselho que a pessoa, nosso telespectador, possa entrar em contato pelo telefone 3445-3000, que é o telefone da prefeitura, promover essa reclamação. Além disso, é claro, nós temos 13 vereadores, tem ouvidoria, nós temos 13 vereadores na cidade que estão trabalhando nesse sentido também, né?
Mais uma vez, eu faço questão de ressaltar o nome do vereador do nosso partido, que tem feito um brilhante trabalho. Toda quinta-feira ele está nas ruas da cidade, ele está recebendo... ele inclusive criou um acesso para que o morador possa encaminhar via rede social as reclamações, inclusive com foto, como é nesse caso, né? Então, o morador ele pode fazer dessa forma, tanto cobrar pelo 3445-3000, que é o telefone da prefeitura, ou, é claro, pelos vereadores que são representantes do povo, possam levar essa demanda, que eu não tenho dúvidas que já foram levadas essa demanda desse lugar, porque esse problema não é de hoje. Agora, é óbvio que assim que for resolvido esse cruzamento, a pavimentação, buraco, nós vamos também colocar aqui no Hora Geral. Você me conhece, Donato, eu sou muito imparcial, eu quero o melhor para a minha cidade, eu quero o melhor para a minha região, né? E isso tudo depende de pessoas que foram eleitas justamente para isso. A gente vai falar um pouquinho já sobre o PSB, mas antes eu quero que você comente como que você está vendo essa delação premiada aí, essa relação de vários políticos, o envolvimento da Odebrecht com vários segmentos políticos em vários estados aqui do nosso país. Como que você vê esse capítulo da Lava Jato, Donato? Você como advogado. Eu vejo como um momento importante. Eu acho que para o país é um momento importante. Eu participei de uma palestra do Delton Delagon, que é um dos procuradores da Lava Jato em São Paulo, e ele fez uma pergunta para todas as pessoas que estavam, né, no auditório. Ele disse o seguinte, ele fez uma pergunta mesmo: vocês acreditam que depois da Lava Jato vai acabar a corrupção no Brasil? E algumas pessoas deram risada, a maioria não. Ele falou: não, eu quero que vocês levantem a mão. Quem acha que sim, quem acha que não. E a conclusão que ele teve foi a seguinte: olha, certamente não vai acabar, mas uma coisa nós podemos afirmar, que é o momento da gente pensar que tipo de governo nós queremos. Porque mais forte do que a própria justiça é o poder do voto. Concordo. E se as pessoas acompanharem, é claro, eu vejo também com um certo cuidado, porque a partir do momento que o nome de um político está relacionado à lista, para a opinião pública, ele já está condenado. E não é isso. Como advogado, eu tenho que... Ele foi citado, ainda tem uma investigação. Isso. É importante que se faça as devidas investigações, que isso ocorra da melhor forma e da forma mais rápida, mas sem deixar de lado o cuidado que deve ser tomado. Por quê? Justamente para isso. Para não prejudicar o inocente e para não poupar o culpado. Porque vai chegar a eleição e ele vai falar assim: não sou condenado, então por isso sou inocente perante a lei. Então, inclusive ontem saiu uma publicação que o Tribunal Superior, os tribunais superiores e o próprio Supremo, eles estariam convocando uma assessoria, outros juízes, justamente para agilizar esse processo, justamente para aquelas pessoas que são inocentes, foram citadas na delação, sejam tiradas do processo, e aqueles que são culpados sejam efetivamente condenados, para que a gente possa, de alguma forma, tirar desse processo as pessoas que não devem estar na política. Conclusão, eu entendo que a Lava Jato é importantíssima. O momento que nós brasileiros estamos passando, que sim, é ruim, o remédio é amargo, eu sei disso, mas nós precisamos passar por isso para a gente poder passar limpo a política. Eu acho que eu enxergo a política como um meio de promover transformação social. Eu gosto de política, eu acho que é essa forma que a população pode se achegar ao poder público, pode reivindicar as suas necessidades, seus problemas, pode promover a transformação social. E não tem como fazer isso se não for por um partido político. Muitas pessoas se rebelam, falam: não, então não vão apoiar partido político nenhum. Pois bem, você não apoia, quem está lá dentro do partido vai continuar sendo eleito, porque esse é o nosso sistema democrático. Até que se mude, e eu acredito que não vai mudar, porque não tem por que mudar, nós temos sim que participar do processo político, nós temos sim que se filiar a um partido político que tem uma ligação, uma afinidade conosco, e defender as nossas ideologias, o nosso perfil. Tá certo. Tem perguntas, produção, pelo 3041-6777, pelo 981387000? O que o Renato Donato está fazendo? Tem pergunta aqui, deixa eu ver. O Uriel Vilas Boas, do Campo Grande Santos: como o senhor vê a atuação da UVEBS, levando em conta que os prefeitos se reúnem no Condesb? Por que não atuam juntos? Essa é uma vontade nossa, né, Donato?
É interessante que essa pergunta seria até melhor direcionada para o próprio apresentador, mas vamos lá, porque foi a presidente, mas eu faço questão. Que você responda. Infelizmente, nós temos essa separação que ela não é boa. A UVEBS, ela busca um assentamento no Condesb, justamente para quê? Para que as pautas do parlamento sejam levadas para o executivo, né, de forma regionalizada. Assim como os municípios têm essa discussão entre prefeito e vereadores, buscando a melhoria da sua cidade, no Condesb, na UVEBS no caso, na Condesb, a UVEBS participando, ela levaria a visão do parlamento regional para o executivo regional. Então, essa é uma demanda, inclusive que a UVEBS, quando o Douglas foi presidente da UVEBS, defendeu muito isso. Eu acredito que é um caminho sem volta. O Condesb, eu acredito que vá promover esse assento, se é que já não promoveu, vá promover esse assento, justamente para que esse contato, ele aconteça de forma mais direta. Parabéns pela pergunta. Inclusive, Uriel e amigos do Hora Geral, Donato, essa iniciativa já foi até feita pelo deputado Paulo Correia, que fez, inclusive, um decreto, apresentou um decreto na Assembleia, está aguardando ainda passar pelas comissões para que seja aprovado, e aí sim a UVEBS vai ter assento no Condesb para que possam discutir juntos, né, as demandas da nossa região metropolitana. Estamos quase chegando no final do Hora Geral, mas tem mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Vamos ver a próxima pergunta, é o Luiz Leite de José Menino. O que é necessário para que tenhamos soluções regionais, como um hospital regional, um aeroporto? Seria a falta de vontade política ou o excesso de vaidade, Donato? Você vê que o telespectador, ele tem o time das coisas, né? Sim, sim, sem dúvidas. A gente sabe que esse lado de buscar a sardinha, puxar a sardinha, mas eu acredito de verdade que os políticos, eles estão revendo seus conceitos. Não por própria consciência, mas porque a população está cobrando, assim como o telespectador cobrou agora. Eu acredito que precisa da cobrança popular, precisa de, como a Santa Cecília TV está fazendo, como o Douglas está fazendo, abrir espaço não só para um município, mas para uma região, dar voz para uma região, as pessoas saberem da Baixada Santista, da região de Santos, da região de São Vicente, que existe uma cidade bem aqui do lado, chamada Mongaguá, que tem necessidades tremendas e que nós precisamos ter essa interlocução, porque o problema de Mongaguá, sem dúvidas, vai refletir na cidade de Praia Grande, de São Vicente, de Santos, porque nós estamos todos numa mesma região. Renato, você estava chegando no final do Hora Geral, tenho mais 2 minutos, mas vou deixar para você 1 minuto para suas considerações finais e falar com a população de Mongaguá e da região metropolitana, por favor. Primeiramente, eu quero te agradecer a TV Santa Cecília. Eu me recordo que um desses estúdios aqui teve o debate, foi esse mesmo? Teve o debate que foi muito importante para nós, para o processo eleitoral de Mongaguá, porque eu pude ter um espaço e pude apresentar as minhas propostas e debater, é claro. Agradecer então a toda a equipe, muito obrigado a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, mas... Você tem um site, como é que está no Facebook, para que a população possa conhecer um pouco mais das suas atuações? Nós temos a nossa página oficial, Renato Donato Oficial, tem o meu perfil tanto no Facebook, Renato Donato, como no Instagram também, Renato Donato. Eu queria deixar um recado aqui, porque muitas pessoas na nossa cidade perguntam sobre o resultado dos processos eleitorais. Sim. Como eu disse para você, nós promovemos 4 ou 5 ações eleitorais e eu torço para que esses processos se resolvam o quanto antes. Deixar bem claro, eu torço para que esses processos se resolvam o quanto antes, para que a cidade possa ter definitivamente uma estabilidade jurídica, legal, eleitoral. Porque as pessoas ficam na expectativa. Lógico. Porque havendo a cassação, que é o que nós pretendemos nas ações, porque entendemos que houve, sim, vários erros, vários ilícitos praticados durante o período eleitoral, se houver efetivamente a cassação, que isso ocorra o quanto antes. Se não, que também seja julgado o quanto antes, para que a nossa cidade possa ter estabilidade. Na eleição passada foi a mesma coisa. Um foi eleito e o outro assumiu. Então, eu gostaria de agradecer esse espaço
e me deixar à disposição da população de Mongaguá ou da região para debater assuntos de política. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Renato Donato. Continua mais um pouco com a gente aqui no Hora Geral. Amanhã a gente está de volta às 7 da manhã, às 4 da tarde tem reapresentação do Hora Geral ou no site horageral.com.br. Um abraço forte para você. Tchau, tchau.